Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à Feira de Profissões FICER. Eu sou Magali Viegas, psicóloga e docente FICER. Hoje vamos ter uma roda de conversa sobre o profissional de psicologia. Nessa roda, vamos ter a professora Angélica e a professora Poliana, que elas vão se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Angélica Martins. Eu sou psicóloga, né, com formação em psicologia clínica, sou professora da FICER e atuo também na área de gestão há mais de 10 anos. Vou passar a palavra para a professora Poliana. Olá, pessoal. Eu sou Poliana Andrade, sou psicóloga, sou professora da FICER, sou mestre e especialista em gestão de pessoas e atuo na área atuo há mais de 10 anos na área de recursos humanos. Bem, gente, o psicólogo ele é responsável por analisar os fenômenos comportamentais e psíquicos do indivíduo. O profissional de psicologia atua na prevenção, diagnóstico e tratamento de várias doenças de personalidades, doenças mentais e outros distúrbios. Então, segundo o Conselho Federal de Psicologia, o psicólogo ele pode exercer sua profissão em equipes multiprofissionais ou individualmente, em instituições privadas ou públicas, organizações sociais, informais, centros comunitários, enfim, é amplo o campo da psicologia. Bem, e aí eu pergunto, né, tem um decreto, de que decreto, de que fala esse decreto, professora Poliana? Pois é, Magali, esse decreto de número 53.464, o artigo 4º especificamente, de 21 de janeiro de 1964, ele regulamenta a profissão do psicólogo aqui no Brasil, determinando que sua função é, dentre outras, fornecer diagnósticos, orientação profissional e psicopedagógica, dirigir serviços em estabelecimentos públicos ou particulares, lecionar nas cadeiras de psicologia, assim como ajudar na solução de problemas de ajustamento. Bem, mas aí eu pergunto à professora Angélica, o que é que faz o psicólogo? Qual é a profissão dele, esse perfil? O que é que faz? Veja, Magali, o psicólogo, né, ele deve desenvolver ações, né, de prevenção, reabilitação e proteção à saúde psicológica do indivíduo. Além disso, também cabe ao psicólogo, né, avaliar, sistematizar e decidir condutas adequadas, né, baseando-se, logicamente, em evidências científicas. Além disso, também cabe a esse profissional, né, liderar e tomar iniciativas, aprender continuamente, manter os princípios éticos da profissão e ser comunicável, né, e acessível. Certo. Então, o curso de bacharelado em psicologia, ele tem por um objetivo geral promover a formação de psicólogos para atuar na área clínica e organizacional, que são as duas áreas que vamos focar um pouquinho aqui, né, nessa roda de conversa. Como eu falei, os campos de atuação é enorme. Então, temos o psicólogo escolar, o clínico, o organizacional, do esporte, a neuropsicologia, psicologia jurídica, enfim. Mas aí eu pergunto, Poliana, o que que faz o psicólogo organizacional? Magali, o psicólogo organizacional é aquele profissional que está inserido nas organizações, que tem como foco de atuação especificamente as pessoas, o ser humano. Na verdade, o psicólogo é aquele profissional que tem o olhar clínico dentro das organizações. Isso é o que o diferencia dos demais profissionais. Tá? Dentre tantas as, digamos assim, as atribuições que um psicólogo pode desempenhar dentro das organizações, as principais nós podemos falar no recrutamento e seleção, no processo de treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, análise de turnover, plano de cargos e salários, elaborar programas de qualidade de vida, dentre tantas as atividades.
Então, assim, digamos que o que diferencia, além do olhar clínico, o psicólogo, na realidade, é que o que só ele pode fazer é o quê? Aplicação de testes psicológicos. Isso, sim, é só o psicólogo. E aí, acrescentando, não podemos deixar de mencionar que estamos vivenciando, o professor Langélico, na sequência, vai falar um pouco desse contexto de pandemia, de pós-pandemia, enfim. Então, assim, o que é que muda na atuação desse profissional nas organizações? O que é que ele pode fazer que possa complementar? O que é que ficou diferente? Enfim, na realidade, o contexto mudou tudo. Então, assim, o trabalho híbrido veio para ficar. Então, o psicólogo, ele precisou se adequar na realidade. Então, eu posso dizer que uma das atuações, digamos assim, principais agora seria o apoio aos gestores. Para quê? Para que os gestores, na verdade, se tornem gestores de pessoas e possam contribuir para que haja uma melhoria no clima organizacional. As pessoas naturalmente estão mais ansiosas, estão com medo, estão com receio por conta desse isolamento, desse medo, de tudo. Então, assim, o psicólogo é o profissional mais apto para tentar propiciar uma melhoria nesse clima organizacional. Perfeito. E, Angélica, o que que você traz? Qual o papel do psicólogo clínico? Veja, Magali, a psicologia clínica, né, é um ramo da psicologia que trata os transtornos mentais, né? Então, o profissional, ele tem como objeto de estudo a mente do seu paciente, né, que é revelada por meio da fala. Então, ele, a partir daí, ele traça um diagnóstico e aplica as psicoterapias, buscando sempre a reabilitação psicológica do paciente e o restabelecimento da sua saúde mental. Então, o psicólogo clínico, ele pode focar seu trabalho em diferentes campos, né? Então, a gente poderia destacar aqui, por exemplo, as intervenções em famílias, psicologia infantil, a psicoterapia em pessoas adultas, a reabilitação neuropsicológica. O paciente costuma ter um perfil social ou uma faixa etária, tá certo? Clara, definida. Então, pessoas de todas as idades e de todas as origens estão sujeitas a sofrer de algum transtorno mental em seus mais variados graus. Então, muitas vezes, né, o paciente tem um problema ligado à sua própria individualidade psicológica, enquanto que outras vezes a causa pode ser fruto do meio social que ele está inserido ou familiar, tá certo? Então, fundamentalmente, o que diferencia a psicologia clínica das outras áreas da psicologia é a maneira de atuar sobre cada caso. A prática clínica, ela pressupõe uma abordagem específica que utiliza o método da fala e da escuta, né, dentro de um espaço previamente preparado e adequado para esse fim. Então, inquietações, medos, conflitos e sofrimentos, todas essas questões vão ser expostas nas consultas dos psicólogos clínicos, que vão utilizar o seu conhecimento, né, para alívio emocional e psicológico dos seus pacientes, por meio das psicoterapias. Sendo assim, Magali, o psicólogo clínico, portanto, ele deve dominar, né, as teorias, os métodos que o levam a determinar o quadro psicológico do seu paciente para, a partir daí, poder praticar sua intervenção. Deve ter conhecimentos necessários, né, para conduzir todo o processo terapêutico e auxiliar nos problemas de conduta psicológica enfrentados por seus pacientes. Certo? Perfeito. E não diferente dos outros profissionais, o psicólogo ele teve que se atualizar diante de tanta tecnologia. É claro que veio mais agora com a história da pandemia, mas já com esse processo da própria evolução tecnológica, foi necessário a gente entrar nesse campo, né, utilizar essas ferramentas, e aí o Conselho gerou uma resolução, a 11 de 2018, que fala do atendimento online para psicólogos, e que veio a calhar neste momento do isolamento social, né? E aí eu pergunto, Poliana, o que que fala, o que que essa resolução fala, que tipos de atendimentos? Magali, essa resolução, na verdade, direciona o trabalho do psicólogo em relação a que tipo de atendimento, na realidade, ele pode desempenhar. Então, ele pode fazer o processo de recrutamento e seleção, inclusive a aplicação de testes, desde que estejam aprovados, online, logicamente online.
pode realizar processos de supervisão, desde que também esteja habilitado, tem experiência na área, enfim, pode, inclusive, realizar consultas psicológicas, tanto em nível de avaliação, como de intervenção ou orientação. Vale ressaltar que na avaliação ele utiliza testes psicológicos, logicamente os que são aplicados online. Esses atendimentos eles podem ser tanto individuais como em grupo, podendo ser de forma síncrona ou assíncrona. Você podendo se utilizar de diversos dispositivos, então pode fazer atendimento pelo Skype, WhatsApp, videochamada, que são os de forma síncrona. São o quê? Em tempo real. Pode também fazer o assíncrona, que é por e-mail, mensagem de WhatsApp, enfim. Dentre tudo isso, é importante mencionar a importância do sigilo das informações. Tá? Lembrando que é um processo de corresponsabilidade, tanto do paciente como do profissional. Certo. E vale ressaltar, porque não é assim que o profissional vai, liga as ferramentas tecnológicas e começa o atendimento. É importante ele se cadastrar no EPSI, que é um site criado pelo Conselho Federal, e depois desse cadastro, o Conselho Federal entra em contato com o Nacional e aí procura saber como é que está o comportamento, atitudes desse profissional. E aí é liberado, certo? Mas para englobar mais, engordar mais um pouquinho o nosso debate, eu queria que a Angélica falasse um pouquinho do mercado de trabalho, como é esse mercado de trabalho para o psicólogo e como é que a gente está nesse cenário de pandemia e pós-pandemia. Veja só, Magali, antes mesmo do contexto da pandemia, né, a Organização Mundial para a Organização Mundial de Saúde, o Brasil já era visto como um país extremamente ansioso, né? A gente sempre associa o Brasil como um país alegre, mas a OMS já sinalizava, né, que nós temos um nível de ansiedade muito alto, considerado muito alto, por sinal. Então, dentro desse contexto de pandemia, né, onde está demandando, né, a gente observa uma demanda muito grande, né, para a atuação do psicólogo, né, porque o nível, né, a saúde mental do brasileiro de uma forma geral, né, às vezes depressão, pânico, alguns transtornos, dentro desse contexto que a gente está inserido, ele vem se agravando. Então, assim, é muito difícil, né, a gente, hoje em dia, dentro dessa realidade, a gente busca ter, algumas pessoas estão tendo dificuldade em encontrar bem-estar e qualidade de vida, tá certo? Então, assim, para que a gente possa ter uma estabilidade emocional. Então, a gente precisa realmente ter um certo conforto, né, ter uma mente equilibrada para que a gente possa, né, atuar no dia a dia, né, no mercado de trabalho, em casa, enfim. Então, em função disso, né, e o mercado ele já vinha sinalizando já há alguns anos, vem crescendo a necessidade da atuação desse profissional, né, porque a gente sabe que um emocional desequilibrado, né, pode, por exemplo, gerar certas respostas exageradas, digamos assim, do organismo, né? Então, e é muito difícil a gente se sentir feliz quando a gente está lidando com doença, com nível de ansiedade muito alto, com uma depressão. Então, isso acaba gerando em nossas vidas uma reação em cadeia. Então, hoje a gente está numa expectativa muito grande, a gente está numa tensão muito grande. Então, como Poliana falou, né, essas atuações, né, esses ajustes necessários que estão sendo feitos, inclusive na profissão do psicólogo, né, e também na atuação de uma forma geral. Então, essa necessidade de a gente se reorganizar, tá certo? Então, assim, a gente observa que para o mercado de trabalho, na psicologia, por exemplo, teve um dado da Veja, né, que ela vem uma reportagem que ela vinha sinalizando, ela mostra que 80% dos brasileiros eles têm algum problema de saúde mental. Veja aí, né? Imagine agora dentro desse contexto, tá? Então, é um número muito alto e preocupante. E daí essa necessidade, né, da gente ter profissionais qualificados, né, para lidar com esse tipo de questão. Então, o mercado de psicologia, né, 2020, 2021, né, e nesses anos que
segue, eles estão abertos, né, para abraçar esses novos profissionais, para atuar nas mais diversas áreas. Então, assim, existem várias razões, tá certo? Além da necessidade do atendimento dos indivíduos para esse tipo de serviço, né, várias razões estão, digamos assim, explicam o aumento da demanda para esse profissional. Por exemplo, as terapias estão cada vez mais acessíveis, né? Então, o aumento pela demanda de um determinado serviço, a gente sabe que faz com que ele se torne mais acessível. Então, tanto financeiramente, né, quanto em relação às localizações, né, a gente está cada vez mais tendo acesso a terapias, então, pouco a pouco, ela se torna uma ferramenta mais democrática e presente em boa parte das cidades, tá certo? E muitas vezes sendo feita, inclusive, pela iniciativa pública, com o financiamento do SUS, por exemplo, tá? Outra coisa também que a gente pode destacar aí, nessa razões desse aumento de demanda, a população ela está muito mais aberta a falar sobre os problemas emocionais, né? Antigamente as pessoas tinham vergonha, né? Se escondiam, só iam para uma terapia, digamos, à noite. Hoje em dia você vê, né? O tema saúde mental ele tem deixado de ser tabu, está sendo abordado nas mídias, em filmes, novelas, telejornais. Isso favorece também o acesso à informação sobre essas questões, né? Outro aspecto também que a gente pode chamar a atenção é o fortalecimento de alguns movimentos sociais. Por exemplo, o empoderamento de certos grupos. As mulheres, né? Um exemplo clássico. Então, a gente observa, assim, a busca de terapia, né, vem aumentando consideravelmente para essa necessidade de empoderamento da mulher. Outro fator também é o combate a certas estruturas sociais que já eram pré-estabelecidas. Exemplo, o machismo, então, que torna o homem muito mais propenso a buscar auxílio também desse tipo de profissional. Então, além disso, a gente observa uma maior amplitude, né, nas vagas de diversas áreas, né? Então, assim, se a gente for para um olhar mais técnico, a gente pode mencionar essas vagas disponíveis para esse profissional, principalmente em alguns setores como o âmbito empresarial, né, tem aumentado muito o número de vagas para esse profissional, e na área jurídica também, né, dentre outras que Magali citou anteriormente. Então, os psicólogos são requisitados, gente, em vários ambientes, escolas, hospitais, empresas, enfim. E, além disso, a gente também não pode descartar vários estudos que são feitos na área do comportamento, tá? Seja para fins de saúde pública ou até mesmo para o desenvolvimento de propagandas, por exemplo, mais certeiras e adequadas, esse profissional, ele também está sendo requisitado, tá certo? Para esse tipo de serviço, né? E a gente poderia também citar, por exemplo, o coach, né? Então, é um tipo de serviço cada vez mais procurado, né, especialmente por pessoas de outras áreas, para que possam melhorar, né, ter uma melhora nos mais variados aspectos de sua vida. Enfim, então, o curso de bacharelado da FICER, né, ele vai propiciar aos estudantes uma ampla gama de atuação, né, no mercado de trabalho, pois esse mercado ele vai ter os mais diversos espaços nas mais variadas atuações, intervenções clínicas, avaliações psicológicas, a parte de esporte, treinamento, enfim. E sem falar da área acadêmica, né, que todos nós três aqui somos envolvidas, na verdade. Então, assim, tem muito, né, e esse contexto de pandemia que nós estamos, né, inseridos no momento, né, no pós-pandemia, então isso vai ter muita demanda ainda para esse profissional. Isso, perfeito. Isso é muito importante. E a boa notícia é que os profissionais de psicologia estão a cada dia sendo mais valorizados, procurados, né? Então, isso é muito bom. E eu quero dizer aqui que o curso de bacharelado de psicologia são 5 anos, e se o aluno optar por sair bacharel e também com licenciatura, ele faz 5 anos e também mais um ano para ficar com licenciatura. Ele será ofertado nos 2 turnos, manhã e noite, e tem o conceito máximo do MEC, que é a nota 5. Então, espero que vocês tenham gostado dessa roda de conversa. Eu agradeço a vocês, agradeço a professora Angélica e a professora Poliana. Obrigada, né? Espero que vocês tenham gostado e espero encontrar vocês todos aí na FICER fazendo o curso de psicologia. Obrigada.
Obrigada, pessoal. Aguardo vocês no nosso curso de psicologia também. Um abraço.